Olá, boa tarde. Hoje é dia 9 de novembro de 2018, no ar o programa Fundos Imobiliários, ao vivo aqui pelo Infomoney TV. E hoje você já está vendo aqui ao meu lado o comandante Danilo Bastos. Você vai conhecer histórias inspiradoras desse voador aqui, mas que tem os fundos imobiliários sempre na cabeça, né? É isso aí. Hoje você vai contar pra gente como que o fundo imobiliário faz parte do plano de voo da sua aposentadoria, viu? Já você vai conhecer histórias muito interessantes. O Danilo é um cara que eu admiro e que há muito tempo que eu queria que ele estivesse aqui. Ainda bem que deu certo hoje. Deixa eu falar dos destaques e dos fatos relevantes para a gente começar a bater um papo com o Danilo aqui, ó. Fatos relevantes. Dia 5/11, Edifício Galeria. Mais um fato relevante igual. Esse aqui tá fácil de eu preparar, viu? É Ctrl+C, Ctrl+V, muda o valor. O fundo recebeu 357 mil da Secretaria do Estado da Cultura. Até tem no fato relevante o quanto ao todo já foi recebido, aí milhões, né? De tempo em tempo eles estão conseguindo receber esses atrasados aí. Ótimo fato relevante para quem é cotista desse fundo. Impacto positivo de 42% no rendimento e esse valor vai ser distribuído ainda este ano. O segundo semestre está quase no fim já, né? Dia 8, o presidente Vargas, esse é curioso, eu confesso que eu nunca tinha visto, viu? Administrado pelo Bradesco, né, pela BNDTVM, em negociação com a locatária, que é a ANAC, a gestora resolveu conceder um desconto de 50% no reajuste de locação. O que a gente está falando? O contrato de locação não é a revisional nem o final do contrato de locação. Chegou lá, passou um ano, tem que fazer o reajuste pelo IGPM, que é o que está contratado. E aí a locatária falou, poxa, mas o IGPM foi muito, nesse período foi 10%, me dá um desconto sobre o IGPM. Então a gestora resolveu conceder o desconto e vai ser metade do IGPM do período, ao invés de ser, o total vai ser metade. Então o aluguel que era 327 mil passa a vigorar por 343.431. Isso significa 50% do IGPM do período. Vivendo e aprendendo, viu? Também no dia 8, o GGR Covep Renda, o GGRC11, que é administrado pela Capital Markets, anunciou a aquisição de um galpão logístico industrial em São José dos Pinhais, no Paraná, por 50 milhões de reais. Tem um contrato atípico por 12 anos no valor de 500 mil reais, então você vê 1% aí de yield, né? Até eu consegui fazer essa conta de cabeça, viu, Danilo? 1% de yield e o locatário é uma empresa de sistema automotivo, porque São José dos Pinhais é uma região de muitas indústrias, né, automotivas. Então, mais uma boa notícia, mais uma aquisição. Esse fundo tinha vendido um imóvel recentemente, já realocou aí o capital do cotista, né? Muito bom. Destaques. Primeiro destaque, ó, essa aqui, hoje o pessoal da Uquibar me ligou e falou, ó, dá uma olhada na notícia que a gente subiu agora. Ó. Número mensal de negociação de fundos imobiliários em outubro é o maior da história. Volume de outubro superou 1 bilhão pela quarta vez nesse ano. Então, ao longo do mês passado, foi mais de 1 bilhão de reais em negociação de fundo imobiliário. Isso já foi a quarta vez que acontece nesse ano. Isso é uma ótima notícia, isso é liquidez, isso é indústria crescendo com força, né? E melhor para todo mundo. Liquidez é segurança, liquidez é mais opções de negociação. Muito provavelmente, essa onda de diminuir, de zerar a corretagem ajuda muito para o aumento dessa liquidez. Ou seja, esse mercado tem muito para desenvolver. E um último destaque para continuar essa série que eu tenho feito aqui dos fundos imobiliários pelo mundo. Agora eu vou falar do México, ó. Nossos quase vizinhos aqui, os Fibra. Se não me falha a memória, Fibra é Fundo de Inversiones em Bien Raízes. Olha, tá gastando até o espanhol hoje, como se tivesse o que gastar. São 15 fundos imobiliários e a indústria é gigante lá, são 13 bilhões de euros. É diferente aqui do Brasil, que a gente tem um monte de fundo imobiliário pequeno, lá os fundos são muito grandes. Então, você tem na tela aí os 5 principais, este Fibra Uno é gigantesco, tem imóveis no país inteiro. Depois entra no Google, digita lá Fibra Uno, dá uma olhada no tamanho do fundo imobiliário no México. E com isso, mais um país que você está conhecendo e a gente aprendendo cada vez mais sobre fundo imobiliário aqui. Meu último destaque tem a ver com o convidado. Guia Suno Fundos Imobiliários, um livro que é de coautoria do Danilo Bastos, que está aqui hoje, com o professor Baroni, que todo mundo conhece e que logo vai vir bater um papo com a gente aqui também. Esse, obviamente, é um dos assuntos que a gente vai falar com o Danilo, mas realmente é só um dos assuntos, ele tem muita coisa interessante para falar.
Então vou dar os meus recados, falar do meu e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Ele é gratuito, um PDF curtinho para você baixar. Você que está começando agora, não investiu, está entendendo ainda, não entende todos os jargões, tem até um glossário lá com 50 termos para você ir começar a entender sobre o mercado de fundos imobiliários. Já investe, está tentando convencer a família, os amigos? Deixa eu te ajudar, tá escrito com toda a didática para quem está começando. E o curso Viva de Renda, aqui está o site onde você consegue baixar o e-book. E o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, ele é online, gravado aqui em parceria com o Infomoney Educação. Você compra, adquire lá o direito de acessar por 12 meses o sistema. Ao todo são 9 horas de aula, mas você tem 12 meses para assistir ao seu tempo, do jeito que quiser e quantas vezes quiser durante esse período. Viu? Um curso que a satisfação de quem faz é sempre muito grande, eu recebo muitos elogios, fico tranquilo em te recomendar que faça. E por fim, quer bater um papo comigo, me encontre aí pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook, inclusive em outras. Procura pelo Arthur Vieira de Moraes que você me encontra lá. Agora você encontra aqui o Danilo Bastos. Grande comandante. Obrigado pelo convite, Arthur. Obrigado. Eu já tinha te convidado antes. Mas infelizmente e agora calhou, a agenda não deixou, né? Calhou da questão do lançamento do livro. Mas você sabe que não é só por isso que você está aqui. A gente se conhece há um bom tempo, se fala há um bom tempo. E, aliás, esse é o seu segundo livro, não é o seu primeiro livro. Exatamente. Obrigado pelo convite. Realmente a gente se conhece há um tempo, fui seu aluno lá na Bovespa e fiz esse curso online que eu recomendo para quem quiser fazer, que é excelente, fenomenal. Obrigado. Esse é fenomenal. Você é repetente nos meus cursos, então. Sou repetente. Se você lançar outro, eu vou fazer. Precisa estar sempre revendo conceitos para eles ficarem na cabeça. Né? Quando que você lançou seu primeiro livro? Eu acho que foi 2013, por aí. 2013, 2014. E ele não está mais disponível? Não está mais disponível. Chamava Fundos Imobiliários, Investimento Inteligente em Imóveis. Ele teve 2 edições, a segunda foi logo na sequência. E eu tirei do ar depois da nova 472 para poder fazer uma revisão. Apesar que ele era um livro bem conceitual. Sim. A ideia ali era só plantar a semente da curiosidade na cabeça do leitor. E quando eu fui começar a mexer na terceira edição, o Thiago falou do projeto da Suno e pediu para eu apresentar o material para ele, eu apresentei, e esse livro vai bem mais além, né? Legal, né? Ainda mais com a parceria com o Baroni. Ainda mais com a parceria com o Baroni. Então eu fiquei feliz do Thiago aprovar, do Baroni topar escrever comigo, porque o Baroni é o Baroni. Então, muito você bom. Fica até intimidado assim de escrever, mas o Jean fez o Jean conseguiu, que foi o editor, ele com maestria ali, fazer um diálogo entre os autores, o material ficou muito legal. Que é um trabalho que pode... É um trabalho de bastidor, não aparece, exatamente, mas pegar dois estilos diferentes de escrita isso era a minha maior preocupação. E costurar, isso é a maior preocupação. Coisa para profissional. Exatamente, é isso aí. Então, você lembrou desse curso presencial? Eu vou te contar que na época era o Instituto Educacional BMF Bovespa, exatamente. Hoje B3 Educação. E aí o curso foi confirmado e, como de praxe, o professor recebe a lista dos alunos. Eu dei uma olhada nos alunos, Danilo Bastos. Falei, caramba, tem um cara que escreveu um livro que se chama Danilo Bastos. Aí começamos o curso, estava lá o Danilo e um monte de gente do Grife também. Não sei se você lembra, nessa mesma turma, tinha um pessoal do Grife. Tinha bastante gente lá. Mas... E aí uma hora eu falei, pô, você é o Danilo, você não escreveu um livro? Eu escrevi um livro de fundo imobiliário, o que você veio fazer aqui? Aí ele falou, sempre tem mais o que aprender, né? Falei, opa, gostei desse cara. Mas a verdade é, eu não sou profissional de mercado, eu sou apaixonado pelo mercado, mas tenho alguma formação na área financeira, mas eu não exerço essa atividade profissional. Então, se eu não estiver buscando meios de estar em contato, você esquece o que aprendeu mesmo, não tem... Então, você é formado em quê? Sou formado em gestão financeira, depois eu fiz MBA em mercado de capitais, mas nunca exerci. E aí foi ser... Minha única profissão foi pilotar avião. Piloto de avião. Na vida, é isso aí. Voa o tempo todo, vê os fundos imobiliários de cima. Bastante. Quando não está pilotando, ainda tira foto, né? Quando não está pilotando, sim. De vez em quando chegam umas fotos dos ativos. A gente voa bastante de passageiro para cima e para baixo também. Nesse eixo Rio-São Paulo, eu vou bastante na ponte aérea também. Tá tudo por aqui, né? Então, e aí o Danilo manda as fotos aí. Você precisa reunir essas fotos num site ainda, né? Podia, né? Precisaria, né? E você tem uma iniciativa de um site aí, né? Fica meio escondidinho. Tem um site chamado portalfundoimobiliario.com.br, mas é um site educativo, né? E você mesmo alimenta quando eu mesmo alimento, de vez em quando eu coloco um artigo ou outro. Eu escrevi esses artigos justamente porque eu também sou bem ativo nas redes sociais. E o pessoal pergunta, e a cada pergunta, dependendo da complexidade da resposta, é um textão. É verdade. Então, para você não dar uma resposta parcial,
pô, você manda, hoje em dia você puxa lá o link e manda, né? Sim. Então, basicamente à medida que surgem dúvidas que eu acho que mereçam, eu escrevo alguma coisinha e coloco lá. E aí você é colaborador no Clube FI, é sempre ativo lá na comunidade, no grupo de fundos imobiliários do Facebook. Exatamente. Né? Você tem essa grupo do Leandro Massotti lá que... Do Leandro Massotti, isso. Ele tem 17 mil membros lá, se eu não me engano. Sensacional, né? Sensacional. Você tem isso com você, né? Essa vontade de levar isso adiante e passar isso para as pessoas. Eu acho que é muito importante a gente tentar contribuir para o mercado crescer. Realmente existe uma defasagem de educação financeira no Brasil. A gente fala que é investidor e tal, o pessoal pensa que sua vida é fácil. Não é. Milionário, né? Você também tá... A minha vida também é na planilha de Excel, sim, calculando despesa, receita, mas quem faz esse planejamento consegue ver muito melhor. Sim. Você tem menos susto, você consegue programar sonhos, né? Então, essa barreira da falta de educação financeira a gente consegue romper com as redes sociais hoje em dia. Sim. Né? Então você leva a informação para quem quer, você participa, você contribui, muita gente contribui, né? Muita gente. Todo mês o Leandro lá bota lá a lista dos 10 mais ativos do grupo, os 20 mais, eu nunca tô lá, não contribuo. Tem gente lá que faz muito mais. Né? Eu não consigo participar de fóruns, é muita coisa ao mesmo tempo e eu tenho vontade de ajudar e responder, mas não consigo. Então tento contribuir com o programa, trazendo pessoas como você. Mas eu dou uma olhada de vez em quando, eu só não escrevo, não sou. Se eu escrever besteira, você puxa a minha orelha. Pode deixar. Pode puxar lá, pode puxar em público, todo mundo aprende, não tem problema. Me diz uma coisa, quando que o fundo imobiliário entrou na sua vida? Você estudou gestão financeira, mercado de capitais nunca foi um negócio tão distante, pelo menos na teoria, sim, porque tem muita gente que é formada em administração e economia e nunca abriu um home broker na vida. Você provavelmente começou a investir em ações ou já foi direto em fundo imobiliário? Comecei a investir em fundos de banco, certo, em 2002. E fiquei 2 anos investindo em fundos de banco. E depois comecei a olhar fundos de ações e comecei a ler um relatório ou outro de fundos de ações. Tinha um fundo que era da Geração Futuro, até, sim, a Geração Programada. Ele fazia bons relatórios, fundamentalistas até. E aqueles relatórios começaram a me despertar a vontade de investir em ações. E aí eu fui para ações, né? Comecei a montar uma carteira de ações, sempre tentando evoluir na análise fundamentalista, que não é nada simples, né? Lendo e tal, estudando. E 2010, 2011, eu caí nos fundos imobiliários. Lendo na internet, achei em algum site, eu não me lembro qual mesmo, e que me chamou a atenção o fluxo de dividendo. Né? A renda variável assusta muita gente, mas muita gente não se dá conta que vive de renda variável, né? O médico, um dentista... Sim. O pessoal que é piloto de companhia aérea, a gente ganha por hora de voo. Todo profissional liberal. Professor, de repente. Sim, todo profissional liberal, advogado. Né? Vendedor, lojista, comerciante. Então, muita gente não sabe exatamente quanto vai receber. Se você tem um fluxo de caixa que é regular, permite você programar a sua vida. Sim. Então, isso acho que resolve 70% dos problemas da maioria. E os fundos imobiliários... A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse fluxo regular. O segundo ponto, apesar de ter suas particularidades que merecem ser conhecidas, ele é muito menos complexo do que ações. Você estudar um imóvel, é diferente de estudar uma petroquímica, um banco, né, um varejista, enfim. Quando a gente começa a estudar, vê que tem bastante o que aprender. Exatamente. Mas o que tem a aprender não é uma coisa de outro mundo. Não, né? é uma coisa de outro mundo. Você não tem que aprender sobre petroquímica para investir em fundo imobiliário. Você tem que entender a particularidade de um shopping para um galpão de logística. E isso é prazeroso, né? A gente, eu falo com o pessoal, tem interesse por imóvel. Eu falo com o investidor, quando a gente está conversando, que você tem que entender o fluxo do dinheiro. Né? Ele sai do bolso de alguém para vir para o seu. Exato. Como? Então, numa petroquímica, num banco, talvez seja um pouco mais complexo. No imóvel não tem muito. O cara pagou aluguel, às vezes é tão simples que sai do seu bolso para voltar para o seu bolso mesmo, né? Exatamente. Se você frequenta os shoppings que você é sócio, eu falo desses fundos mesmo, com renda mínima garantida, aí que sai do bolso direito e volta para o bolso esquerdo. Esse que é o mais simples, parece que ninguém entende, né? Se você entrou no IPO, certeza que tá... Esses são bons depois, né? Depois que despenca. Quando acaba a renda mínima, essa coisa toda. Aí começa a ficar bom. E aí hoje você continua investindo em ações? Não, hoje não mais, pretendo investir, mas hoje eu concentrei mais em fundo imobiliário, até por falta de tempo de gerenciar a carteira mesmo. Mas não pretendo ter uma carteira a vida inteira tão concentrada em fundo imobiliário. Mas como eu gosto de fazer minhas análises, apesar de eu acompanhar relatórios de outros também,
eu ia conseguir mais qualidade de vida, focando no que eu gosto mais de fazer. Sim. Então, mais fácil, eu tenho uma carteira diversificada, eu já tenho 18 fundos na carteira. Então, para diluir o risco. Mas apesar de todo esse seu pensamento financeiro, tem uma paixão aí. É evidente que você se apaixonou por fundo imobiliário. Sim, com certeza. E aí, num determinado momento, você quis passar isso adiante, você quis levar isso para frente. Eu me lembro uma vez que você contou de um pedreiro, de um pintor na sua casa, e isso deu um estalo na sua cabeça. Esse pintor, o pior é que ele vai pintar minha casa de novo. Eu vou até falar, uma vez a gente conversando... Paga ele em fundo imobiliário. Não, uma vez a gente conversando, ele pintando, e eu perguntei para ele já aparentava estar próximo da idade de aposentar, e ele brincou comigo, falou, eu paro quando eu quiser, eu tenho 6 casinhas de aluguel, né? E aquilo despertou para o potencial, porque quantas pessoas têm imóveis de aluguel? Muitas. Com toda a burocracia de gerenciar um inquilino e não percebe que tem uma forma muito mais fácil de fazer isso. Né? Então, hoje com as corretoras de taxa zero, você falou na introdução, Sim. eu acho que vai ficar mais fácil experimentar. Mais, porque taxa zero e um investimento que a pessoa faz com menos de R$100. Então dá para experimentar. Bom, R$100 eu vou experimentar. É acessível para quem tem a qualquer capacidade de poupança mínima. R$100 hoje você sai para almoçar e gasta R$100. Gasta R$100. Então você que assiste, que acompanha, que nunca investiu em fundo imobiliário, tem curiosidade, você dá esse primeiro passo, vai mudar totalmente. É que nem ser um estagiário. Com R$150 você faz estágio no mercado de fundos imobiliários. Para fazer o test drive até com 50, né? Né? E aí o que vai acontecer? Vai cair centavos na sua conta. Se você gastar R$50, R$100, 150 numa cota, no mês seguinte vai entrar 60 centavos, 80 centavos, 90 centavos. É isso aí. Observa isso por 3 meses. Sim. Funcionou durante 3 anos, aí compra mais 9 cotas. Lê o relatório gerencial para entender o que está acontecendo, o que é fácil. E assim, a coisa vai evoluindo. E assim começa e evolui mesmo. Mas eu fico frequentando os fóruns, eu não entendo o que as pessoas falam. Essa fluência leva um tempo, né, Daniel? Exatamente. Quanto tempo você acha que levou para você se sentir, pô, eu estou entendendo de fundo imobiliário? Então, na época era um pouco mais difícil, porque não tinha tanta informação. Tinha o site do Beleza. Sim. E tinha um ou outro site, eu lembro do HC Investimentos, não sei se ainda existe, esse site é o Henrique... É um site bom, era muito bom na época, depois eu parei de acompanhar. Pouca gente sabe, mas o site do Sérgio Beleza era esse rapaz que alimentava, com aqueles gráficos do MBS, sim. Então, ó, que legal. E depois teve o seu site, o Bastidores na Bolsa, né? Eu comecei a escrever, verdade. Sobre fundo imobiliário. Exatamente pelo que você falou, assim, eu comecei a escrever aquele blogzinho, que existe até hoje, mas eu já não alimento. Na época eu trabalhava com ações, né, na corretora, e aí vinham as dúvidas sempre dos clientes. E aí eu pensei o que você pensou, vou escrever, e aí toda vez que alguém mandar uma dúvida eu tenho um linkzinho e resolvo o problema. E aí um dia eu escrevi sobre como declarar imposto de renda, nossa, isso fez um sucesso tremendo. E aí um dia eu li, eu lembro de ter lido e usado por algumas declarações até. Aí escrevi sobre fundos imobiliários pela primeira vez. Eu mesmo estava aprendendo sobre fundo imobiliário e despertou um interesse incrível. Falei, opa, olha aí. Eu escrevi mais um e aí a história está aqui, né? Até hoje legal. Interessante. E com certeza vai crescer muito, né? Assim eu acho que o mercado tem todos, tudo, né? Tem tudo para isso. E assim foi. Aí, estudando na época, eu preferia ter lido o seu livro. Ou do Sérgio Beleza, de repente, mas não tinha nenhum. E até o blog é aquele negócio, você começa a escrever, mas você tem que alimentar, né? Sim. Então, eu falei, não, vou pegar esses artigos e colocar num papel. Sim. E aí, dali surgiu aquele livro antigo que veio também do TCC do seu MBA, né? Você aproveitou, exatamente, aproveitei alguma coisa ali. Que é algo inteligente, que é uma característica notória sua, né? Notável. O TCC, todo mundo aí que está fazendo pós-graduação, eu sou professor. Eu comentei com você na época do curso, isso aí. Cara, você está fazendo mestrado, você ia fazer um mestrado, né? Começar o mestrado. O TCC dá trabalho e é importante, então procura algo que te interessa, que te dá prazer e tal, né? E aí isso, olha o crescimento pessoal que esse TCC te trouxe. Não foi só uma burocracia para ter um diploma, né? Sim. E acabou se transformando num livro e assim foi. De um livro uma atividade, não uma atividade remunerada porque você não quer, na verdade, porque nunca foi o seu interesse, mas você tem essa vontade de ajudar as pessoas. E aí foi se forçando a escrever e ajuda muito a gente, tenho certeza. Eu acho que é uma relação de ganha-ganha, né? Se o mercado crescer, todo mundo ganha. Eu falo com o pessoal que está vindo que quem vier para fundo imobiliário vai entrar na comunidade mais colaborativa que existe. Exato. A pessoa chega, como é que faz, como é que investe. No mercado financeiro. O que mais tem
Eu não acompanho tanto mais fóruns de ações e tal, mas fundo imobiliário é espetacular. Né? O pessoal realmente abraça quem está chegando. Todo mundo se ajuda. Porque se você ganhar, eu ganho. Eu não preciso ver você perder, eu não tô tentando ganho de capital em cima de você, não é esse o objetivo. Né? Quero mais gente comprando para a gente crescer junto, para estimular novas emissões. É ajudar as pessoas a entenderem o seu perfil, comprar os fundos que se adequam àquele perfil e pronto. E todo mundo vai ajudando na vigilância, né? Tocar a vida e ganhar dinheiro dormindo, né? Porque depois que você comprou, você não tem muito mais o que fazer, a não ser acompanhar. E no mercado de imóveis, você já tinha se aventurado? Sua família já teve imóveis? No mercado de imóveis eu tentei alguma coisa, eu comprei um terreno, depois comprei uma kitnet para alugar, mas eu nunca cheguei a levar isso adiante. Eu tenho um tio que investe em imóveis, que é construtor, e já conversei com ele por alto, fundo imobiliário, mas ele também nunca animou muito. Né? Nunca animou. O pessoal que é mais tradicional é meio reticente, né? Sim. Acredito que isso vai mudar também em algum momento. Mas às vezes o pessoal que está mais acostumado, mais velho e tal, já está naquela rotina. Às vezes a pessoa está jogando num time que está ganhando também, né? Sempre investiu em algo que deu certo. Exato. Não tem a necessidade de mudar. Exato. Não é obrigatório mudar. Por isso que eu falo que quem já investe em imóvel não é que precisa mudar, né? Inclui fundo imobiliário. Fundo né? imobiliário. Não sei, seu tio constrói imóveis. Quais imóveis? Talvez residenciais? Sim. Compra fundo imobiliário de shopping, né? Ou pode até comprar fundo de desenvolvimento imobiliário, mas Vamos mandar esse vídeo para ele. É isso. Ó, tá aqui, sobrinho que tá endossando as palavras, né? É isso aí. E eu gosto de perguntar isso. Você é piloto de avião, que é outra coisa que quem faz por paixão. E a aviação é paixão. Eu não conheço um aviador que não seja apaixonado pelo que levou faz. a aviação para frente é paixão. E o que essa rotina de aviador te ajuda no dia a dia dos fundos imobiliários, da sua vida de investidor? A gente carrega, a gente mistura. Eu acho que toda profissão traz alguma coisa, né? Eu gosto muito de conversar com outros investidores. O seu curso, lembro que você perguntou isso, não sei nem se você lembra, foi a melhor aula da parte de regulamentação que eu já li. Que legal. Você é advogado. Você é advogado, então você consegue transmitir isso de uma facilidade, de uma forma incrível, né? Obrigado. E o juridiquês, você traduz o juridiquês para uma linguagem comum, né? Então, com a aviação, eu tentei, no investimento, pensar um pouco racionalmente, né? A aviação exige que você execute tarefas e nem sempre você está num momento emocionalmente bom. Sim. Então, lá a gente faz o checklist para qualquer fase do voo, fases normais, fases anormais, para garantir que você não erre, né? Então, para evitar uma carga emocional no meu investimento em fundo imobiliário, eu tenho uma rotina de análise. Então, eu tenho 3 critérios básicos que eu utilizo para o investimento inicial e principalmente para rever o investimento em um momento de estresse de mercado. Naquele que você fica, poxa vida, será que eu vendo agora? Está todo mundo vendendo, tá? Todo mundo tem essa carga emocional. Sim. Né? Então, depende do teu estado de espírito, você pode acabar fazendo besteira. Então, eu tenho 3 critérios básicos que eu faço análise. A primeira coisa que eu olho é qualidade do ativo, aí você vai olhar padrão construtivo, você vai olhar localização e qualidade de gestão. Se ele não passar nesse primeiro critério, eu nem vou para o 2, porque ele não me interessa. Concordo plenamente. Segundo critério, eu estou comprando por renda. Então eu quero entender como essa renda está sendo gerada. Ele está distribuindo algo não recorrente, em função de uma venda de um imóvel, por exemplo, está distribuindo ao longo do semestre e vai acabar daqui a 3, 4 meses, por exemplo. Ou é um fundo que está em RMG, ou é um fundo que está com contratos atípicos. Às vezes você olha o histórico. Eu não gosto de olhar só histórico de vacância e de rendimento, porque você está olhando para um contrato atípico, às vezes, que vai vencer. Sim. E dali para frente é o que me interessa, né? Então, você entendeu essa capacidade de geração de renda, ela existe, ok, passou no segundo critério. Então, eu vou para o terceiro, que é comparar com pares para encontrar dentro dos disponíveis a melhor oportunidade no momento. Passou pelo 1 e o 2, eu estou olhando, a minha chance de estar olhando para bons ativos é maior. Então, no terceiro item estou olhando logística, por exemplo. Então, eu vou olhar aqui qual desses está melhor, das minhas 3, 4 opções disponíveis, entendeu? Estou olhando no fundo de lajes, mesma coisa, por exemplo. Se ele passou no 1 e 2, na verdade é só uma questão do tempo. Exatamente. Um dia você vai investir nele. Exatamente. Talvez você fale, agora o preço não me interessa, agora ele me parece caro. Exatamente. Como o dinheiro não aceita desaforo, um dia o preço cai. E aí você vai lá e compra. Isso aí.
Além de comparar com os pares, eu coloco um spread em cima da NTNB, do cupom da NTNB. Não faz sentido você investir em renda variável se você for ganhar mais em renda fixa. Se você for ganhar igual, não faz sentido também. Então, eu vou colocar um prêmio de risco em cima, de acordo com o risco que eu vejo ali no momento das circunstâncias. Então, nos períodos que o mercado está muito em alta, você prefere alocar em NTNB? É difícil você não comprar nada, né? É difícil você não comprar nada, mas eu prefiro. Né? Mas é muito difícil. Eu não me lembro muito de momento. Eu faço 2 compras mensais geralmente, uma com a sobra do salário, logo no começo do mês, e graças a um planejamento eu já sei quanto vou precisar para passar o mês. Sim. Então cai o salário, vai sobrar, eu já tenho aquela reserva. E com os dividendos dos imobiliários eu faço lá para o dia 20, né? A maioria paga em torno do dia 15. Então essas 2 compras é o momento de avaliar. Às vezes você guarda para uma emissão que está vendo que vai ter daqui 1 mês ou 2, né, que você já sabe que vai ter uma assembleia de um fundo que vai ser aprovado, você já sabe que o preço está bom, então... Tudo na rota, tudo planejado. Tudo planejado. Né? E em momentos de estresse você volta e revê, não tem muito o que fazer. Né? Então, passou de novo, critério 1 e 2 principalmente, continua sendo bom, então não tem que vender nada, tá? A não ser que você queira, né, para investir em outra coisa, para gastar Já dinheiro. aconteceu nessa sua experiência do critério 1 e 2 mudar? De um fundo que você tinha na carteira, e você fala, putz, agora... Ou você falar, errei na minha avaliação, ou a minha avaliação estava correta até ontem, mas agora a circunstância mudou. Mudou o administrador, por exemplo, mudou a circunstância do local lá. Já aconteceu de você sair do fundo? Já aconteceu, eu não saí ainda, mas eu tenho fundos que eu estou observando, analisando a possibilidade de sair, vendo alguns desfechos que vão acontecer de imediato, em função de atitudes do administrador, por exemplo. Né? Mas já saí de fundo, porque contrato atípico vai vencer, por exemplo. Até antecipado, bem antecipado, para não correr risco de vou ficar até o finalzinho. E é um risco que eu prefiro não correr. Exato. Né? Então, e é uma possibilidade que o mercado te dá. É uma possibilidade. É fundo que não está sinalizando que pós-vencimento do contrato vai fazer... Você tem liquidez e fica lá até a hora que quiser. Quando não quiser, mudou de ideia, você sai. Isso é ótimo. Se sua leitura do cenário macro mudou, eu vou diminuir tal segmento, vou aumentar outro. E assim é um critério pessoal, né? O fato de eu estar vendendo, você está comprando, não significa que eu estou certo e você está errado. Nem que você está perdendo e eu ganhando e vice-versa. E ainda bem que tem essa diferença de opinião, né? Que isso que dá volatilidade na bolsa. Ainda bem que eu tenho para quem vender quando eu quero vender e tenho de quem comprar quando eu quero comprar. E hoje em dia, com um celularzinho na mão, um aplicativo você faz. Sim. Muito mais fácil que mexer no site do banco, muitas vezes. E a informação, então, nem se fala. Nem né? se O que tem de site, de livro... Isso aí. Essa experiência do segundo livro foi muito diferente da primeira? Foi totalmente, né? A gente está sempre tentando evoluir como investidor. Então, a minha forma de pensar hoje não é a mesma. Não é a mesma. E a vontade de fazer a terceira edição do livro anterior, que acabou não saindo, é justamente por isso. Porque às vezes você relê o que você escreveu, não sei se você passa por isso também. Você já aprendeu tanto depois que você fala, poxa, eu podia ter feito tão melhor isso aqui. Tive uma professora no mestrado, que eu gosto muito, e ela falava, se você pegar um artigo seu publicado e não tiver vergonha dele, tem alguma coisa errada. Exatamente. Mas é isso aí mesmo. Você olha e ela precisa refazer. Né? Dá para falar de uma forma diferente, isso aqui não ficou claro. Ou isso aqui eu errei na minha forma de fazer também, por que não? Né? Você tá reaprendendo. Mudei de ideia. Então, mas hoje com esse material, em parceria com o Baroni aí pela Suno, eu não vejo necessidade a minha ideia não é ser um autor, ter vários livros. A minha ideia é ter um material que eu possa... Você é esse cara metódico e determinado. A sua ideia com o fundo imobiliário é ajudar as pessoas a conhecer um negócio que você acredita publicador de conhecimento, exatamente. E aí tem certeza que viu com a parceria com a Suno a possibilidade de que isso reverbere muito mais, né? Com certeza. E o livro é campeão de venda na Amazon. Graças a Deus, primeiro mês. Eu até brinco com o Thiago, se ele fizer um livro de culinária, eu acho que vende, né? Porque ele tem um marketing muito bom. Mas o material está muito bom, foi feito com muito carinho também. Eu estou lendo o livro, aliás, preciso agradecer o Thiago, porque tem lá no comecinho do livro, ele fala bastante do meu nome, do trabalho que a gente tem feito aqui. Eu já li e encontrei com ele várias vezes e não tinha lembrado de agradecer. Então, obrigado, Thiago, pelas palavras generosas lá no começo do livro. E a gente volta naquela relação de ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Algo fascinante no mercado de fundo imobiliário, e eu vou me ater a isso, não vou falar de ações porque hoje eu estou fora dele, é que um ajuda o outro, um recomenda o outro.
e você vê autores recomendando o livro um do outro. Sim. E todo mundo ganha com isso, não é? Bom, de livros são materiais aqui, que se complementam, né? Não tem competição em termos de fornecer conhecimento. Pelo contrário. O André Batti, que é o autor de um dos primeiros livros, excelente livro de já li, recomendo. O do Rony eu li, recomendo. O André, uma vez a gente se encontrou e falou, você conhece o Danilo? Conheço. Dá pra você falar pra ele, ver se ele reedita aquele livro dele? Porque eu queria ter uma concorrência de um livro bom. Porque os livros que já tem lá são ruins. Eu queria um livro bom. Tava fora de venda, ele me chamou no WhatsApp para falar. Né? É isso. Essa é a ideia dessa comunidade de fundo imobiliário. Bom, ele está quase no fim. Vou contar mais uma historinha desse curso da Bolsa. Durante a aula, as pessoas prestavam atenção em mim. Mas na hora do intervalo, este cara era a estrela do curso. Ninguém deixava ele sequer tomar café, porque ele tinha que ficar contando história de aviação, né? Eu fiz Todo mundo tem curiosidade disso, né? Todo mundo tem curiosidade. A aviação, não sei, ela desperta essa curiosidade nas pessoas. Sim. Né? Eu fiz um curso no INSPER e eu fui lá para conhecer gente de mercado. Eu gosto de conhecer, conversar, ver a visão do profissional. Sim. E eu falei, bom, era um curso de um mês, vou fazer networking, vou falar de mercado. Eu não devia ter me apresentado na introdução, porque você não consegue conversar. No intervalo, o pessoal quer saber de avião. Então. Mas, enfim, faz parte. Você leva para o WhatsApp, leva. Que quando no pouso dá aquele tranco é para eu ficar tranquilo, que é sinal que o pouso foi bem feito. Né? Pouso bom, pouso seguro. Né? Isso aí. O objetivo é a segurança, não é? Muito bom. Pena, ó, nessa aqui a gente já está chegando, pode ligar seu celular, porque esse voo já chegou ao fim, infelizmente. Mas agora que você veio, espero que tenha gostado e que volte mais vezes. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sou seu fã do seu trabalho. Eu sou fã do seu trabalho. Você é um cara que eu admiro muito. Legal, faz tempo que eu queria você aqui. Obrigado. Espero que venha mais vezes. Obrigado. Parabéns. Valeu. Sucesso aí com o livro. Obrigado. Para você, um grande abraço. Semana que vem eu vou estar de férias. O programa está gravado. Você vai ter um baita de um programa, uma surpresa muito boa. E aí a gente se encontra ao vivo na próxima semana. Grande abraço, um bom fim de semana para você.